Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de psicologia infantil. Hoje eu vou trazer a vocês uma nova teoria que é muito importante, que nos fará ainda mais entender o universo infantil, como a sua personalidade também pode ser desenvolvida. Agora eu vou apresentar uma outra teoria a vocês, vou apresentar a teoria de Freud. Ele acredita que a nossa personalidade ela é desenvolvida aproximadamente até aí aos 7 anos, e todas e quaisquer intercorrências que possam ter acontecido nessa idade terão um peso muito significativo na personalidade dos indivíduos e em seus comportamentos. Até mesmo por isso que a professora, eu acredito muito nessas teorias, até mesmo por isso que ontem eu fiz aquela dinâmica com vocês, tá? Então, partindo desse princípio, vamos estudar quais são as instâncias, né? Quais são as partes que compõem a nossa psique. A nossa psique é o nosso pensar, né? Como que ela é composta? Vamos lá. Então, partindo do princípio, né, que nós temos ali 3 partes, segundo essa teoria, 3 partes que compõem a nossa psique, né, o nosso pensar. De modo com que os indivíduos, né, emocionalmente saudáveis, eles terão um equilíbrio nessas 3 instâncias, tá? Então, darei aqui um exemplo a vocês. Então, a nossa psique, a nossa mente, ela pode ser formada pelo id, ego e superego. O que isso significa? Bom, o superego, ele seria aquela instância da nossa mente, né, em que as crianças elas sabem que precisam respeitar as regras e normas da sociedade, que precisam de fato acordar cedo para realizarem as suas atividades, arrumarem os seus coisinhas, os seus brinquedos. É o que nos faz, né, enquanto adultos também acordarmos cedo, irmos trabalhar, são as regras e normas da sociedade, tá? O superego é a instância da nossa mente que fará com que nós possamos respeitar as normas impostas pela sociedade, né? É o que de fato nos torna conscientes. É o que de fato faz com que possamos respeitar os horários da entrada da escola, do horário de nosso trabalho, a não cometer nenhuma situação que irá prejudicar o meu semelhante, por conta dessa questão, dessa consciência propriamente dita, que é essa parte do meu pensar, da minha psique, tá? O superego. Temos uma outra instância, né, da nossa psique chamada ego. Ele é o mediador, né? É como se ele funcionasse assim na sua mente. Eu vou dar um exemplo. Tudo bem, fica estudando até tarde, porque daqui a pouquinho você vai descansar. Sabe, ele dá aquela apaziguada, porque a nossa consciência, né, o nosso superego, ele faz com que nós respeitamos as regras e regras e regras, e isso às vezes pode nos cansar. Então aí você dá vazão a essa parte do seu pensar que vai dizer assim para você: não, tudo bem, você vai ficar tranquilo, daqui a pouquinho estuda, porque você amanhã vai ter condições, vai ter bom carro, vai morar em um local melhor. Então isso que significa o nosso ego, tá? E temos também o nosso id, ou nosso inconsciente, que ele é como se fosse ali a nossa instância primitiva, né? É quando nós agimos sem pensar, é quando nós damos espaço à vazão, aquilo que nos dá prazer. Sabe aquele dia que você quer acordar tarde, que você não quer cozinhar, quer comer uma pizza na hora do almoço? Estamos dando vazão ao ego, que é a instância do prazer. É quando você não está a fim de respeitar as normas, né, e você faz aquilo que você está com vontade. Então, todos os indivíduos, né, saudáveis, né, num ponto de vista psicológico, eles possuem um equilíbrio nessas 3 instâncias. Quando os indivíduos, né, eles detêm ali de algum distúrbio, principalmente na questão do superego, que é o que nos faz respeitar as regras e normas, na nossa consciência, essas pessoas, elas provavelmente estarão na cadeia, né, porque são pessoas que não respeitam a norma da sociedade. Por exemplo, ao indivíduo que é prazeroso praticar a violência sexual, sendo errado ou não. Então são pessoas com déficit na consciência, né, nessa instância da psique.
E também são pacientes muitas vezes com distúrbios psiquiátricos, né, que muitas vezes têm delírios e têm alucinações e não sabem de fazer essa distinção, né, do que são normas, do que são regras. Então, duas situações características, né, ou então são pacientes com distúrbios psiquiátricos, podemos dizer, ou então são pessoas que infringem as normas da sociedade, né, de modo a não respeitar, faltam-lhes essa questão da consciência, né, que está relacionada ao superego e, consecutivamente, essas pessoas não estão aptas a conviverem na sociedade, porque a consciência, o superego, ele fará com que nós possamos respeitar as normas que nos forem impostas, tá? Então, partindo desse princípio, acreditava-se que as crianças elas terão um desenvolvimento dessas 3 instâncias psíquicas até os 7 anos de idade, tendo em vista que toda a diversidade que lhe acontecer, né, no momento do desenvolvimento da sua psique, da sua personalidade, isso implicaria ali em comprometimentos em sua vida adulta. Então, vamos conhecer ali algumas fases do desenvolvimento infantil para que possamos melhor entender, tá, as crianças. Então, vamos lá. A fase oral da criança, tá? Então, chamamos esse estágio de fase oral. De 0 a 18 meses aproximadamente, onde a criança ela entra em contato com objetos através da boca, né? Então, ela entra em contato, é a forma com que ela percebe, né? O alimento, os objetos, por isso que a criança leva a mãozinha toda hora na boca. É uma fase que faz parte do seu desenvolvimento. Se os indivíduos podarem muito a essas crianças, tiverem reações muito bruscas, a tendência é que ela cresça um indivíduo que vai comer muito, que vai desferir palavras muito grosseiras, porque no momento que estava desenvolvendo, lhe foram impostas situações de agressividade. Tá? Então, essas teorias elas acreditam o seguinte: no momento que a criança está desenvolvendo essas habilidades e percepções, se tivermos uma situação de um impacto muito grande, isso vai refletir na sua vida adulta. E aqui é o que estamos dizendo para vocês. Então, a consequência, se uma criança ela leva objetos na boca e faz parte do seu desenvolvimento, porque é a forma que ela tem de entender o mundo ao seu redor. Então, se essa criança ela sofre ali uma agressividade, não coloca isso na boca, menino, sabe? Ou ela é devidamente agredida, ou ela sofre algum tipo de maus tratos, né, de modo efetivo, essa criança ela pode apresentar dependência, agressividade verbal, tá? Ela pode ter prazer em discutir, porque no momento em que ela estava desenvolvendo essa percepção pela boca, lhe foram impostas agressividades. Então, é muito importante que os educadores, que os cuidadores, que nós profissionais de saúde tenhamos esse devido conhecimento, tá? É uma fase em que a criança entrará em contato com o mundo através da boca e precisamos ter essa percepção. O estágio anal, tá? De 18 a 3 anos. O que isso significa, professor? Vamos lá, né? Deixa uma dúvida. Estágio anal, o que tem a ver? A partir de então, a criança ela era um indivíduo totalmente dependente, ela não produzia nada. E a partir do momento em que ela percebe, né, em que acontece o desfraude, em que ela percebe que ela tem uma independência, em que ela produz um produto, tais como as fezes, isso traz a ela, isso garante a ela uma satisfação muito grande, né? Por isso que é muito importante por parte dos pais, por parte dos cuidadores e dos profissionais de saúde, quando a criança fazer o cocô ali na privada, né? Tchau, cocô, porque ela fica orgulhosa, é algo que ela produziu, ela está adquirindo uma autonomia. Então, se a criança, ela sofre uma intercorrência nesse processo de desenvolvimento, tá? Ela tem uma grande probabilidade de ser uma pessoa cruel na sua vida, tá? Porque foram impostas situações que a freavam nesse desenvolvimento. Outras pessoas também que sofrem com constipação, que não conseguem ir ao banheiro quando estão ali fora de casa, sofrem muito com esses problemas, é que nessa fase de desenvolvimento foram para elas ditos que aquilo era ruim, era sujo, era mal cheiroso. Isso foi armazenado no inconsciente, que é o nosso banco de dados desorganizado, como a professora explicou. Isso fará com que ela se torne um adulto que tenha diversas complicações nessa relação, tá? Então, qual que é o papel dos cuidadores aqui em relação a essa fase do desenvolvimento da criança? Estimulá-la, fazer com que ela se sinta devidamente acolhida, parabenizá-la, o reforço positivo aqui é bem cabível, tá? Bom, passando essa fase, temos a fase fálica, que é dos 3
aos 6 anos de idade. O que significa a fase fálica, professora? É quando a criança, ela percebe, o menino percebe que tem um órgão genital e a menina percebe que tem outro órgão genital, de modo a não quererem mais se trocarem uns perto dos outros, né? Então eles começam a ter essa percepção dos seus órgãos genitais, podem manipulá-los muitas vezes, e se essa criança ela tem uma intercorrência nesse período, ela tem uma tendência, tá? Nessa fase de desenvolvimento, ela tem uma tendência a sua vida adulta a apresentar patologias tais como transtorno bipolar, que é onde a pessoa ela tem oscilações significativas de humor entre depressão e uma euforia extrema que chamamos de mania. Então essa fase, pessoal, ela é um tanto quanto delicada, né? É uma fase que cabe aos cuidadores, aos profissionais de saúde, aos pais, explicarem à criança que os seus órgãos são pertencentes a ela, que ninguém pode manipulá-los, tá? Todas as vezes, pessoal, em que vocês forem trocar os seus filhos, darem banho, peçam licença, né? Para que eles saibam que o corpo deles pertencem a eles, e mesmo vocês, enquanto mães, né, que farão ali os cuidados, a gente tem que ter essa condição de pedir permissão à criança, né? Explicar a eles que ninguém deve tocar no seu corpo, porque essa fase é justamente uma fase em que as crianças podem sofrer os abusos sexuais. Então, cabe a nós atentarmos as crianças em relação a isso. A criança ela pode ter a questão da manipulação de seus órgãos, isso tudo tem que ser enxergado de uma forma leve, tá? Para que também não possamos trazer prejuízos à vida tanto da criança quanto na sua vida adulta, porque se a gente também ficar podando muito, de um modo muito intenso, repudiando muito a criança, ela na sua vida adulta ela pode ter problemas de disfunções sexuais, por exemplo. Então é um momento que precisamos ter bastante cautela, bastante calma, conversar muito com a criança, né? Falar sobre a importância da autopreservação do seu corpo, tá? Mesma coisa, se a criança ela não tem vontade de abraçar tios, de beijar tios, não façam, não forcem a criança, deixem a criança ter autonomia, tá? Sobre a sua vida, isso é muito importante. Em relação a esses cuidados que deveremos ter nessa fase, explicar a ela que os seus órgãos são pertencentes a ela, mas ela tem que tomar muito cuidado para não se expor, tá? Então isso é de muita valia por nós adultos, né? Por nós pais, por nós profissionais da saúde, tá? E depois teremos ali, esse daí é o estágio de latência, tá? E depois teremos a fase genital após a puberdade, né? Onde o centro está todo voltado aos órgãos genitais, onde depois da puberdade a preocupação é total com o bem-estar com bem-estar sexual, tá? Então também todas as intercorrências significativas nessa fase poderão implicar a problemas de disfunções sexuais propriamente ditos, tá? Então, pessoal, é muito importante que nós possamos nos atentar a essas fases do desenvolvimento da criança de modo a entender, né, e respeitar cada uma dessas fases, criar um vínculo de confiança com as crianças para que assim elas tenham o seu desenvolvimento saudável, elas se sintam acolhidas em cada uma dessas fases, tá? Ter as devidas abordagens para que possamos garantir a elas uma infância saudável, de modo a não trazer nenhum trauma, nenhuma marca, conforme nós falamos ontem. É sempre muito importante também ressaltarmos às crianças o devido aspecto. O nosso sentir, as nossas emoções, elas são variadas, né? Temos ali a alegria que permeia o nosso ser, temos o medo, temos a raiva, temos aquele asco, né? E tudo isso faz parte da constituição de nosso ser.